Olá, tudo bem? Eu sou Hélio Honda e vamos para a nossa aula de método indireto. Bom, quando a gente fala de método indireto, ele parte do lucro líquido do DRE e ajusta receitas e despesas que não transitaram pelo caixa no período, variações nas contas. Lembrando que DRE é o quê? Demonstrações do resultado do exercício. Ele é contábil. O lucro do período é medido pelo regime de competência. A DRE possui receitas que foram ou serão recebidas e despesas que foram ou serão pagas. O lucro transita obrigatoriamente pelo caixa. Mas nós devemos saber o que é, primeiro, o período de competência. Bom, período de competência é o quê? Nada mais é do que o fato gerador, ou seja, todo o item, tudo que acontecer no período é do fato gerador e não do recebimento. Exemplo, foi emitida uma nota fiscal, vai ser realizado um pagamento lá no futuro, ou seja, tudo isso o regime de competência é o quê? É pelo fato gerador, é quando gerou esse contas a pagar, quando gerou esse recebimento. Não é o recebimento de fato, tá certo? É sempre pelo fator gerador, ok? Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre método indireto, você vai ter sempre um ajuste. O que é esse ajuste? Ele parte do lucro líquido do DRE, ou seja, você começa a ter o seu fluxo de caixa somente quando o seu DRE estiver fechado, ou seja, o seu DRE estiver pronto. Porque o saldo, a parte do lucro líquido será o início do seu fluxo de caixa, tá certo? Vamos lá, próximo item. Evidencia o lucro operacional que se transformou em caixa. Permite a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa operacional. É o mais divulgado, mais simples de ser elaborado, porém mais difícil de ser compreendido pelos usuários sem conhecimentos contábeis específicos. Bom, pessoal, aqui existe uma incógnita. Por que uma incógnita? Porque assim, tem gente que acha que é mais fácil o método direto, porque ele é simples, curto, grosso, direto, e tem gente que acha que o método indireto é mais fácil. Por quê? Quem já é contador, o método indireto é muito mais fácil. Por quê? Porque você vai pegar as informações do seu DRE, os demonstrativos de resultados do exercício, e vai colocar o quê? Você vai pegar o lucro operacional, né, o lucro líquido da sua empresa e começar a partir de lá fazer o seu fluxo de caixa. E também o que acontece? Quem faz o método indireto já possui um conhecimento contábil prévio. É por esse motivo que a pessoa, em tese, ela não vai ficar tentando ou vai fazer os dois tipos. Por quê? Porque o método indireto ele é muito mais fácil e também o que é? Ele tem muito mais informação e ele é mais assertivo. Se bem que, se você fizer o indireto e o direto, o resultado vai dar o mesmo. A única diferença é que o indireto ele tem muito mais informação para que, se o investidor quiser ou desejar ter algum conhecimento maior da empresa, de como ela está, como está a saúde da empresa, ele vai pegar o que? Esse fluxo de caixa indireto, que é o que é mais comercializado não, é mais divulgado das empresas, ok? E não só isso, permite a conciliação entre lucro líquido e fluxo de caixa operacional, ou seja, você vai ter o lucro líquido e o seu fluxo de caixa lá embaixo, então você consegue saber quanto que foi movimentado, quanto que está sendo movimentado em tempo real, que é uma coisa bem interessante. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, e agora vamos ver uma dúvida. Por que o método direto é o mais divulgado? Ótima pergunta. Ele é o mais divulgado por quê? Porque ele traz todas as informações possíveis para um provável investidor. E também ele é mais fácil de ser visualizado.
o gerente ou qualquer pessoa que for analisar essas informações, ele vai saber, está sendo gasto isso, está sendo gasto aquilo. Ele sabe gerenciar como um todo o processo inteiro. Então fica muito mais fácil para a empresa trabalhar com o fluxo de caixa em método indireto. Por quê? Primeiro que quem faz geralmente é um contador ou uma pessoa que já tem um prévio conhecimento em contabilidade. Dessa forma, fica muito mais fácil de você gerenciar, de cuidar da saúde financeira da sua empresa. Tá ok? E vamos lá. Aqui nós temos a estrutura. Continuando ainda com atividades operacionais, nós temos inicialmente o resultado líquido do exercício, que vai vir lá do DRE. Aí você vai ter positivamente ou negativamente despesas e receitas que não representaram saídas ou entradas de caixa. Exemplo, depreciação, despesas financeiras a longo prazo. Aí você vai ter positivo ou negativo, né? Variações dos ativos e passivos operacionais. Exemplo, se for aumento de duplicados a receber é menos. Se for diminuição de estoques é mais. Se for aumento de fornecedores é mais. E aí isso vai dar o quê? O seu caixa líquido gerado consumido nas atividades operacionais. Ou seja, essa é a estrutura do método indireto. Você vai pegar o resultado líquido do exercício lá do DRE, que é o final do seu DRE. Você, dependendo do que você tiver, despesas, ele é positivo. Receitas, ele é negativo. E aí você vai falar, pô, mas isso não tem uma lógica. Tem porque quando nós fazemos o método indireto, ele é contábil. E contábil, o que acontece? Tudo que é entrada, ele é negativo. Tudo que é saída, ele é positivo. Então, por isso que quando é aumento de duplicados a receber é negativo, diminuição de estoque, que é uma saída, ele é positivo, e aumento de fornecedores, que no caso são contas a pagar, ele é positivo também. Então, nós temos que entender o quê? Tudo que é em contabilidade, que nós entendemos de débito e crédito, é ao contrário do que é o financeiro. Por quê? Exemplo, nós entendemos que o crédito, ele é financeiramente, ele é o quê? Positivo. O crédito contábil, ele é negativo. O débito financeiro, ele é negativo. O débito contábil, ele é positivo. Então, é ao contrário. Só que eu não posso me aprofundar nisso, porque senão serão no mínimo 2 horas só explicando débito e crédito. Então, assim, resumidamente, esse é a estrutura de como se faz o método indireto, tá certo? E agora, nós temos aqui o exemplo. O resultado líquido do exercício, mais a depreciação, menos a equivalência patrimonial, mais o aumento de fornecedores, mais o aumento de salários e encargos a pagar, mais a redução de estoque, menos o aumento em duplicados a receber e menos o aumento em despesas pagas antecipadamente. Igual lucro líquido gerado consumindo as atividades operacionais. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. Sempre que for algo a pagar, ele é positivo. Tudo que for a receber, ele é negativo. Tá ok? E agora vamos à curiosidade. A grande vantagem do método indireto é a sua capacidade de deixar claro que algumas variações no caixa geradas pelas operações se dão por alterações nos prazos de recebimentos e pagamentos, ou por incrementos, como nos estoques. Ótima curiosidade. Vamos lá. Agora nós teremos o quê? O exemplo de como que é feito o método indireto. Primeiro item, para você conseguir fazer, o que você precisa ter? Você precisa ter o balanço patrimonial. Através do balanço patrimonial, você vai ter todas as informações para o quê? Para você fazer o seu DRE. Você vai ter que ter ativo, ativo imobilizado, total do ativo, passivo e o total do passivo, mais o patrimônio líquido, por período. Se você fizer o seu fluxo de caixa mensal,
você vai ter que ter esse balanço patrimonial mensal. Balanço patrimonial, geralmente é o quê? Anual. Então, quando nós falamos de método indireto, ele é feito como? Anualmente, ou trimestralmente, ou semestralmente. Por quê? Porque ele é muito difícil de fazer. Porque aí você vai se perguntar, mas você falou que é o mais fácil, como que é mais difícil? É difícil por quê? Porque você tem que ter o seu balanço patrimonial, depois você tem que ter o DRE, que por fim vai fazer o quê? O seu fluxo de caixa. Porém, quem já é contábil, quem já tem esse conhecimento contábil, consegue fazer isso rapidinho. Mas quem não é, para fazer isso é um parto. Demora pelo menos quase uma semana. Então, se bem que hoje nós temos sistemas que fazem isso automaticamente, mas a forma correta de se fazer sempre o indireto é a partir do balanço patrimonial. Depois do balanço patrimonial, vocês vão lembrar o seguinte item. Nós temos aqui a variação, né? Então nós temos o período X0 e X1. X1 é o que nós vamos analisar. O que vai acontecer? O que é o DRE? DRE ele está ligado ao quê? Literalmente em vendas. Por que vendas? Porque é o total do seu recebimento. Então, como nós podemos ver, a partir, o início de tudo é balanço patrimonial. Depois nós temos o quê? Demonstrações de resultado, DRE. Então aqui nós temos a receita líquida de vendas, o custo das mercadorias vendidas, o lucro bruto, as despesas administrativas comerciais, despesas com depreciação. E aí nós teremos o quê? O resultado do lucro líquido, que é R$42 mil. Esses R$42 mil, eles vão entrar onde? No início do seu fluxo de caixa, que vai ser a partir de agora. Depois do balanço patrimonial, feito a demonstração de resultado, ele vai ter o quê? Aí sim, o seu fluxo de caixa. Então, o que acontece? Lucro líquido do período, R$42 mil. Esse R$42 mil veio da onde? Do DRE, do resultado, do lucro líquido do seu DRE. Aí, você começa. Variação positiva de clientes, variação negativa de estoque, variação negativa de fornecedores, variação positiva de empréstimos, depreciação. Igual caixa consumindo nas atividades operacionais. Lembrando que tudo que é relacionado a cliente, ele tem que ser o quê? Contas a receber, ele tem que ser o quê? Negativo. E quando você tem entre parênteses dentro do seu... qualquer coisa, qualquer número que tiver entre parênteses, contabilmente ou financeiramente, ele é o quê? Negativo. Não necessariamente você precisa colocar um hífen na frente do número. Quando você vê um balanço patrimonial, uma DRE ou um fluxo de caixa, ele está entre parênteses, significa que aquele número ele é negativo, ok? E aí você vai ter o quê? O caixa consumindo nas atividades operacionais, que vai dar 2 mil negativo. Mais o aporte de capital, caixa gerados na atividade de financiamento, 50 mil. Mais aquisição de imobilizado, caixa consumindo na atividade de investimento, 30 mil. E aí você vai ter o quê? Caixa gerado no período 18, mais o saldo inicial do caixa, 50 mil, saldo final de caixa, 68 mil. Esse é o seu fluxo de caixa. Parece difícil? Parece, mas não é. Aqui nós estamos mostrando para vocês como que é essa dinâmica do desenvolvimento do método indireto. Logo menos nós veremos como que é de fato feito e tudo mais. Item por item, passo por passo. Então não se preocupe. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.